coração esquecido do interior brasileiro, onde o tempo parece ter se detido, há uma vila que não figura em mapas modernos. Um lugar onde as casas de madeira apodrecida e igrejas em ruínas sussurram segredos de um passado remoto que muitos tentaram esquecer. O que poderia levar alguém a se aventurar por essas terras esquecidas? Para mim, a resposta estava na lenda da mula sem cabeça, um mito que sempre me intrigou desde a infância, quando minha avó, com sua voz embargada, contava histórias à beira da fogueira. Mas não era apenas a curiosidade que me atraía. Era uma necessidade profunda de entender o que realmente se escondia por trás daquela lenda. Meu nome é Lucas Almeida, um documentarista amador com um passado marcado por perdas e arrependimentos. Cresci na cidade de São Sebastião do Paraíso, cercado por histórias que se entrelaçavam à cultura popular. A lenda da mula sem cabeça, em particular, trazia uma sensação de familiaridade, mas ao mesmo tempo de terror. Para muitos, era apenas uma história para assustar crianças, mas eu sabia que havia mais. A simples ideia de um espírito vingativo, um eco de um pecado ancestral, me fazia questionar a linha tênue entre a realidade e o sobrenatural. A vila, chamada São João da Esperança, estava escondida entre vales e montanhas, envolta em uma densa neblina que parecia selar seus segredos. Ao chegar, senti um frio na espinha, como se as próprias paredes das casas me observassem. A madeira apodrecida rangia sob meus pés, e o ar carregava um cheiro de terra molhada e abandono. A igreja, uma estrutura imponente que antes abrigava a fé de muitos, agora se erguia como um monumento ao desespero. O vitral quebrado filtrava a luz do sol em fragmentos coloridos, mas nada ali parecia vibrar com vida. Enquanto caminhava pelas ruas desertas, percebi que os poucos moradores que ainda restavam se moviam como sombras, evitando qualquer contato visual. Um homem idoso, sentado em um banco de madeira desgastado na praça central, olhou para mim com olhos que pareciam carregar séculos de dor. "Aqui, o passado nunca morre", ele murmurou, antes de se voltar para o horizonte, como se as lembranças estivessem mais vivas do que ele mesmo. O que me fez continuar? Talvez fosse a vontade de resgatar histórias que estavam prestes a se apagar. Ou talvez, no fundo, eu buscasse uma resposta para os meus próprios fantasmas. Minha infância não foi marcada apenas por contos de fadas. Houve também o peso da culpa, da ausência de meu pai, que desapareceu em uma madrugada chuvosa, quando eu ainda era um menino. A sua partida me deixou com um vazio que nunca consegui preencher. Quando a lenda da mula sem cabeça surgiu em minha vida, senti que havia uma conexão, uma possibilidade de entender a dor que carregava. Mas, à medida que explorava a vila, algo peculiar começou a acontecer. A cada passo que dava, a sensação de ser observado se intensificava. Um sussurro distante, como se as paredes estivessem tentando me contar suas histórias, ecoava em minha mente. E, em meio a essas vozes, algo chamou minha atenção. Um diário esquecido em uma das casas. Folheei as páginas amareladas e, para meu horror, descobri relatos de antigos moradores que descreviam rituais sombrios e uma presença que parecia se alimentar de arrependimento e culpa. A cada palavra lida, a atmosfera ao meu redor se tornava mais opressiva, como se os próprios fantasmas da vila estivessem acordando. Mergulhar na história de São João da Esperança não era apenas uma busca por respostas. Era uma jornada em direção ao desconhecido, onde as linhas entre o real e o sobrenatural começavam a se desfazer. E enquanto a luz do dia se esvaía, a sensação de que algo estava prestes a acontecer me envolveu. O ar ficou pesado, e uma brisa fria cortou a vila, trazendo consigo um prenúncio de mistério. Mas quando a noite caiu, algo inexplicável aconteceu. Quando a noite caiu sobre São João da Esperança, uma escuridão profunda tomou conta da vila, e a atmosfera se tornou ainda mais pesada. As sombras se alongavam, e o sussurro do vento parecia carregar vozes do passado, como se os espíritos dos moradores há muito perdidos estivessem se reunindo para me observar. A inquietação que eu sentia não era apenas o resultado do medo, mas uma mistura de curiosidade e uma necessidade quase visceral de entender o que se escondia ali. Fui despertado de meus pensamentos por um grito agudo, ecoando na escuridão.
O som vinha da direção da antiga praça, onde o homem idoso que havia encontrado mais cedo estava agora cercado por um grupo de pessoas. Ao me aproximar, percebi que ele tremia como uma folha ao vento, e o olhar de seus olhos estava fixo em algum ponto além de mim, cheio de terror. "Ela está de volta", ele exclamou, sua voz quase inaudível, mas carregada de desespero. "Quem? O que está acontecendo?" Eu perguntei, o coração acelerado. As pessoas ao redor pareciam tão aterrorizadas quanto ele, e o murmúrio de vozes se elevava, criando uma cacofonia de medo. Uma mulher, com um lenço amarrado na cabeça e marcas de cansaço em seu rosto, se voltou para mim. "A mula sem cabeça. Ela vem para aqueles que carregam a culpa. Você deve ir embora antes que seja tarde demais." Eu hesitei, dividido entre a vontade de fugir e a irresistível atração que aquela lenda exercia sobre mim. A ideia de que a própria cidade poderia estar viva, pulsando com histórias e segredos, era mais forte do que qualquer medo que eu poderia sentir. Não era apenas uma busca por respostas. Era a chance de entender a dor que eu mesmo carregava, a culpa que eu nunca conseguia enfrentar. Enquanto a confusão aumentava, vi uma figura se aproximar da multidão. Era uma jovem, talvez em seus 20 anos, com cabelos longos e desgrenhados, e um olhar intenso que parecia atravessar a escuridão. Ela se destacou entre os outros e, antes que eu pudesse reagir, ela veio até mim. "Você não deveria estar aqui", disse, sua voz baixa, mas firme. "Esse lugar guarda segredos que você não pode compreender. E você? O que sabe sobre isso?" Eu não pude evitar a provocação, a adrenalina me impulsionando a desafiar o desconhecido. O olhar dela se endureceu, e percebi que havia muito mais em sua expressão do que apenas medo. "Eu sei o que acontece quando a mula aparece. Os que têm algo a esconder são os mais vulneráveis. Você está aqui por uma razão, não está?" "Estou aqui para entender", respondi, tentando manter a calma. Mas, ao dizer isso, uma sombra de dúvida cruzou minha mente. Será que a minha busca por respostas estava realmente me levando a um destino sombrio? A jovem me encarou e, por um momento, parecia ler minha alma. "A verdade pode ser mais aterrorizante do que você imagina. Venha comigo e eu vou te mostrar." Senti um frio na espinha quando ela começou a caminhar e, sem pensar, a segui. As ruas estavam desertas e a escuridão parecia se fechar ao nosso redor. O silêncio era perturbador. E o único som que quebrava a quietude era o eco de nossos passos. A jovem me levou até uma casa que parecia ainda mais deteriorada do que as outras. As paredes estavam cobertas de trepadeiras e a porta rangia ao abrir, como se estivesse se queixando de sua própria existência. Dentro, a atmosfera estava carregada de umidade e um cheiro forte de mofo. A jovem acendeu uma vela e a luz tremeluzente revelou uma sala cheia de objetos antigos e poeira acumulada. "Aqui, muitos vieram antes de você", ela murmurou, olhando para um altar improvisado em um canto, repleto de velas e pequenas oferendas. "Eles buscavam proteção, mas a mula não perdoa. Ela se alimenta de arrependimentos, e aqueles que vêm em busca de respostas muitas vezes saem ainda mais perdidos." Aquelas palavras ecoaram em minha mente, e eu compreendi que não estava apenas lidando com uma lenda. Estava entrando em um território onde a culpa e o passado eram protagonistas. "Você também tem algo a esconder?" perguntei, a curiosidade me levando a explorar o que havia por trás de sua fachada forte. Ela hesitou, e por um breve momento vi a vulnerabilidade em seu olhar. "Todos temos segredos, Lucas. A diferença é que alguns deles podem ser mais destrutivos do que outros." "Qual é o seu segredo?" Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia, e por um instante, o tempo pareceu parar entre nós. "Eu perdi alguém", ela finalmente disse, a fraqueza em sua voz revelando um peso que ela carregava. "E a culpa nunca me deixou. Eu não posso escapar dela, e a mula sabe disso." A conexão entre nós se intensificou, como se nossas dores se entrelaçassem em um único fio invisível. Eu estava ali para entender a lenda, mas agora percebia que a verdade era muito mais complexa. Eu também perdi alguém, confessei, o peso de minha própria história se tornando mais claro. "Meu pai desapareceu quando eu era criança, e eu sempre me perguntei se poderia ter mudado algo." Ela me olhou com empatia,
E naquele momento, a escuridão da vila se tornou um reflexo de nossas próprias almas atormentadas. A mula sem cabeça não é apenas um espírito vingativo, Lucas. Ela é um símbolo do que carregamos dentro de nós. Se você deseja entender a lenda, precisará enfrentar seus próprios fantasmas. As palavras dela ressoaram profundamente em mim, e percebi que minha jornada havia se transformado em algo mais profundo do que eu poderia imaginar. A busca por respostas sobre a mula era, na verdade, uma busca por redenção. Mas à medida que a noite avançava, o peso da culpa e do arrependimento se tornava cada vez mais palpável, como se a própria vila estivesse se preparando para revelar seus segredos mais sombrios. Enquanto a jovem e eu conversávamos, um ruído vindo de fora interrompeu nosso momento. O som de cascos batendo no chão, pesados e apressados, ecoou pela noite, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer se intensificou. O ar estava elétrico, e eu sabia que, em breve, a linha entre o real e o sobrenatural se tornaria ainda mais tênue. É ela, a jovem sussurrou, seu rosto pálido refletindo a luz da vela. Nós precisamos sair daqui. E com isso, a noite se tornava cada vez mais envolvente, levando-me a um confronto inevitável com o que eu realmente buscava. Não apenas a verdade sobre a mula sem cabeça, mas também a resolução dos meus próprios demônios. O som dos cascos se aproximava rapidamente, e uma onda de pânico se apoderou de mim. A jovem, com seus olhos fixos na porta, parecia congelada em um misto de terror e determinação. Precisamos nos esconder. Ela puxou minha mão e me levou até o fundo da sala, onde havia uma escada que descia para o porão. O ambiente era úmido e escuro, e a madeira rangia sob nossos pés enquanto descíamos em silêncio. Assim que chegamos ao porão, ela acendeu outra vela e o espaço se iluminou de forma tênue. Olhei ao redor e percebi que era um lugar cheio de objetos estranhos, bonecas antigas, frascos com líquidos de cores variadas e até mesmo um altar semelhante ao que havíamos visto em cima. Este lugar é um refúgio, ela sussurrou. Aqui podemos nos proteger, mas precisamos ser cuidadosos. Enquanto a jovem falava, senti uma pressão crescente em meu peito. O som dos cascos tinha parado, e agora um silêncio opressivo tomava conta do ambiente. Você realmente acredita que podemos nos esconder da mula? O que ela quer de nós? Perguntei, minha voz tremendo. Ela me olhou nos olhos, e pela primeira vez, percebi que havia algo mais em seu olhar do que apenas medo. Havia uma tristeza profunda, um peso que parecia carregá-la para baixo. A mula não quer apenas nos assustar, Lucas. Ela vem em busca de algo que já está dentro de nós, algo que não podemos ignorar. A culpa, a dor, tudo isso a alimenta. Suas palavras reverberaram em mim como um eco distante, e por um momento pensei em meu pai, em como sua ausência moldou minha infância e como a culpa por não ter conseguido salvá-lo me acompanhou por toda a vida. Você já perdeu alguém, não é? Eu não sabia por que fiz essa pergunta, mas a resposta parecia estar pairando no ar. A jovem assentiu lentamente e suas mãos tremiam. Minha irmã. Ela desapareceu há anos e eu sempre me perguntei se poderia ter feito algo para protegê-la. A revelação me atingiu como um golpe. A conexão que eu sentia com ela se aprofundou e eu percebi que estávamos ligados por um fio invisível de dor e arrependimento. O que aconteceu com ela? Perguntei, minha curiosidade superando o medo. Ela fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para reviver uma memória dolorosa. Ela foi para a floresta atrás de uma lenda como esta. Nunca mais voltou. E eu deveria ter ido com ela. Um calafrio percorreu minha espinha ao ouvir suas palavras. A floresta, a lenda. Era como se tudo estivesse se entrelaçando em uma teia de segredos e tragédias. Você acha que a mula teve algo a ver com isso? A pergunta saiu de meus lábios antes que eu pudesse pensar. O olhar da jovem se endureceu e eu percebi que havia uma linha tênue entre a crença e a loucura. Eu não sei, mas sei que a dor que carregamos pode nos levar a lugares muito escuros. Nesse momento, a vela começou a tremer e a atmosfera ao nosso redor mudou. Eu podia sentir como se algo estivesse se aproximando, uma presença que tornava o ar denso e pesado. Olhei para a jovem e o pavor em seu olhar me fez questionar a sanidade de tudo aquilo. E se isso for apenas a nossa imaginação? E se a mula não passar de uma lenda, uma história inventada para nos fazer temer o desconhecido?
Ela pareceu refletir por um momento e então respondeu: talvez. Mas e se não for? E se estiver aqui, agora, alimentando-se de nossos medos e arrependimentos? As palavras dela penetraram em mim e comecei a questionar não apenas a realidade ao nosso redor, mas também minha própria sanidade. Os cascos voltaram a ecoar, mas agora pareciam mais próximos, mais insistentes. Um som diferente começou a se destacar entre os batimentos. Um relinchar, agudo e desesperado. Ela está aqui, a jovem murmurou, seu rosto pálido iluminado pela luz da vela. Precisamos fazer algo. Como podemos enfrentar algo tão sobrenatural? Perguntei, o desespero se infiltrando em minha voz. Não sei se estou pronto para isso. Ela se aproximou e, por um breve instante, eu vi uma centelha de determinação em seus olhos. Talvez enfrentá-la seja a única maneira de libertar a nós mesmos. Precisamos confrontar nossas culpas, Lucas. Se não fizermos isso, a mula nunca nos deixará em paz. Com a determinação crescendo dentro de mim, eu sabia que não havia como voltar atrás. A busca pela verdade havia se transformado em uma luta pela redenção. Olhei para a jovem e, pela primeira vez, vi um vislumbre de esperança em meio ao caos. O que você sugere que façamos? Perguntei, sentindo a adrenalina pulsar em minhas veias. Precisamos invocar a mula. Se ela se alimenta de nossos arrependimentos, talvez possamos confrontá-la e, quem sabe, encontrar alguma forma de libertação. Mas como invocar uma entidade que se alimentava de nossas dores? Antes que eu pudesse questionar mais, ela se virou e começou a arrumar algumas das oferendas no altar improvisado. Precisamos criar um símbolo que represente nossas culpas. Assim, poderemos enfrentá-la com as verdades que escondemos. Fui tomado por uma mistura de terror e determinação. O que eu tinha a perder? Com o coração acelerado, comecei a compartilhar com ela as memórias que me atormentavam, as imagens de meu pai desaparecendo, o peso da culpa que eu carregava. Cada palavra que saía de mim parecia acender uma chama de coragem. Enquanto eu falava, a pressão no ar aumentava, como se a própria casa estivesse respirando com nossas revelações. A jovem, em silêncio, começou a arranjar os itens ao nosso redor, criando uma espécie de círculo ao nosso redor. E eu percebi que ela também estava compartilhando suas memórias, sua dor, seu arrependimento. De repente, a vela começou a piscar violentamente, e um vento frio percorreu o porão. O som dos cascos do lado de fora aumentou em intensidade, e, em um momento de desespero, olhei para a jovem. E se não conseguirmos? E se a mula nos levar para sempre? Ela me encarou, e em sua expressão, havia uma mistura de medo e determinação. Se isso acontecer, pelo menos saberemos que lutamos, e que não deixamos nossos fantasmas nos dominar. Foi nesse momento que percebi que a batalha não era apenas contra a mula sem cabeça, mas contra tudo o que representava. As dores do passado, os arrependimentos que carregávamos e a necessidade de nos libertar. O som de cascos parou abruptamente e um silêncio profundo invadiu o porão. Eu sabia que estávamos prestes a enfrentar algo que mudaria nossas vidas para sempre. A linha entre a realidade e o sobrenatural estava prestes a se desfazer, e a mula não era a única que estava prestes a revelar seus segredos sombrios. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Eu podia sentir meu coração batendo forte no peito, como se estivesse tentando escapar do momento tenso que se desenrolava ao nosso redor. A jovem ao meu lado estava tão concentrada em arranjar os itens no altar improvisado que parecia não notar a mudança na atmosfera. O ar estava pesado, carregado de uma energia que pulsava como se algo estivesse prestes a surgir das sombras. Então, como se tivesse sido conjurada por nossas palavras, a presença da mula começou a se manifestar. Um frio cortante percorreu o ambiente e eu senti a pele se arrepiar. O vento que antes parecia brincalhão agora se transformou em um vendaval, fazendo as velas vacilarem e lançando sombras dançantes nas paredes do porão. Meu estômago se revirou e uma onda de pânico me invadiu. "Concentre-se, Lucas!" A jovem gritou, sua voz firme cortando o caos ao nosso redor. "Precisamos nos manter unidos." Eu respirei fundo, tentando afastar o medo que ameaçava me paralisar. O som dos cascos voltou, agora mais intenso do que nunca, e parecia ecoar dentro de minha cabeça. Era uma batida constante, um chamado que me puxava para o abismo. Eu podia ver uma sombra se formando na escuridão,
Uma silhueta que se assemelhava a um cavalo, mas com um ar grotesco e distorcido. A mula havia chegado. Você não pode nos ter. Eu gritei, a adrenalina fazendo minha voz soar mais forte do que eu esperava. A sombra hesitou por um instante e eu vi os olhos brilhantes e vazios da criatura se fixarem em mim. Você não pode me levar. A jovem estava ao meu lado e senti sua mão apertar a minha. Lembre-se do que discutimos. Confronte suas culpas. É o que ela quer. As palavras dela ecoaram em minha mente e com uma determinação renovada comecei a falar. Você se alimenta da dor dos outros, não é? Mas não sou mais uma presa fácil. Eu tenho a força de minhas memórias e elas são muito mais poderosas do que você imagina. A mula se aproximou e o ar ao nosso redor ficou denso. Eu podia sentir a energia negativa emanando dela, uma mistura de raiva e desespero. Contudo, em meu coração, uma centelha de esperança começou a brilhar. Eu não estava sozinho nessa batalha. Não só a jovem ao meu lado, mas todas as memórias de amor e perda que carregava comigo estavam ali, prontas para serem invocadas. Vamos, Lucas, juntos! A jovem gritou e, em resposta, comecei a compartilhar a dor que tanto me atormentava. Eu perdi meu pai e a culpa me consumiu, mas agora eu o libero. Ele não é mais uma âncora na minha vida. A mula hesitou e eu vi um brilho nos olhos dela que parecia indicar confusão. Era como se a criatura estivesse se alimentando de nossos medos, mas agora estava começando a perceber que não éramos presas fáceis. Você não pode ter o que já não me pertence. Eu continuei, a voz ecoando em um crescendo de coragem. Você não é nada sem nossas dores. A jovem se juntou a mim e sua voz soou como um canto poderoso. Você não pode nos controlar. Nós somos mais fortes do que você pensa. Conforme falávamos, o altar começou a brilhar com uma luz suave e os objetos ao nosso redor começaram a vibrar. Eu podia sentir as energias das memórias que compartilhávamos se entrelaçando, formando uma barreira contra a mula. O vento que antes uivava agora se acalmou e a sombra da criatura hesitou, como se estivesse sendo empurrada para trás. Mas a mula não iria desistir facilmente. Um relinchar estridente cortou o ar e a criatura avançou, os cascos batendo com fúria no chão. O ambiente estremeceu e eu senti o peso do medo pressionando sobre mim. Você não pode se libertar. Você pertence a mim. A mula gritou, sua voz ecoando como um trovão. Não, nós não pertencemos a você. Eu gritei de volta, agora com uma força que não sabia que tinha. Nós somos donos de nossas histórias. Nós escolhemos como lidar com a dor. A jovem ao meu lado estava radiante e suas palavras se uniram às minhas, formando um canto de resistência. Como podemos lutar contra você se não nos deixarmos ser definidos por nossas perdas? Nós somos mais do que isso. A mula parecia estar se contorcendo, como se as palavras tivessem um efeito direto sobre sua forma. A sombra começou a dissipar-se e a luz do altar iluminou o porão com uma intensidade surpreendente. O frio que antes dominava o espaço começou a ceder, lugar a um calor reconfortante. Foi então que, de repente, uma figura familiar surgiu das sombras, interrompendo o confronto. Era a irmã da jovem. Minha boca se abriu em choque enquanto eu a via se aproximar, a luz refletindo em seu rosto. Você não está sozinha, ela disse, a voz suave como um sussurro. Eu sempre estive aqui, esperando por você. A presença dela trouxe um novo ímpeto ao nosso enfrentamento. A mula, agora visivelmente agitada, balançava a cabeça, como se tentasse se livrar de um peso que a oprimia. Você não pode ter isto, ela gritou, mas havia uma fraqueza em sua voz. Estamos livres de você. A jovem, agora com a irmã ao seu lado, declarou, e eu senti a conexão entre elas pulsar como uma corrente elétrica. Nós não temos mais medo. A mula soltou um grito agudo que ressoou como um lamento e sua forma começou a se desvanecer. O poder que antes a sustentava estava se esvaindo e a luz do altar se intensificou, envolvendo-nos em um abraço caloroso e libertador. Estamos juntos agora, eu disse, sentindo a força da união entre nós. E juntos somos mais fortes. Com um último grito, a mula se dissipou e o porão foi inundado por uma luz radiante. Eu sabia que tínhamos enfrentado não apenas uma entidade sobrenatural, mas nossos próprios medos e arrependimentos.
As sombras que nos perseguiam estavam finalmente se afastando, e pela primeira vez eu sentia um peso sendo retirado de meus ombros. O silêncio que se seguiu era diferente. Era um silêncio de paz, de libertação. O que antes parecia impossível agora era uma realidade tangível. Olhei para a jovem e sua irmã, e um sorriso de gratidão se formou em meu rosto. Nós não éramos mais escravos de nossas dores. Nós éramos livres. Mas à medida que a luz começava a se apagar, uma nova sensação de inquietude se instalou. Havia algo mais no ar. Uma sensação de que a batalha estava longe de terminar. O que mais a floresta escondia? O que mais precisávamos enfrentar? A jovem se virou para mim, seus olhos cheios de determinação. Ainda temos muito a descobrir, Lucas. A floresta guarda segredos que vão além da mula. Precisamos encontrar respostas. E assim, com o coração pulsando de coragem e a certeza de que juntos poderíamos enfrentar qualquer desafio, nos preparamos para o que estava por vir. O silêncio que se seguiu era envolvente, mas não havia como ignorar a tensão que ainda pairava no ar. A luz do altar começou a se apagar gradualmente, e eu sabia que, embora a mula tivesse sido derrotada, as cicatrizes que essa experiência deixara em mim e nas garotas eram profundas. Olhei para os rostos delas, que ainda brilhavam com a luz da vitória, mas também refletiam a exaustão e a fragilidade que a batalha havia imposto. Estamos livres, eu disse, tentando absorver a enormidade do que acabamos de conquistar. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim sussurrava que essa liberdade não era absoluta. As memórias da luta, os gritos da mula, tudo isso ainda ecoava na minha mente. Eu podia sentir uma onda de emoções turbulentas se agitando dentro de mim, e não pude evitar que uma lágrima escorresse pelo meu rosto. Sim, mas a um custo, a irmã da jovem disse, seu tom de voz suave, mas firme. Precisamos lidar com isso agora. Não podemos simplesmente ignorar o que aconteceu. Eu assenti, percebendo que, mesmo após a vitória, as consequências ainda se faziam sentir. O medo e a dor que havíamos enfrentado não desapareceriam magicamente. E eu sentia um peso imenso no peito ao pensar no que poderia vir a seguir. A jovem me lançou um olhar compreensivo, e percebi que ela também lutava contra suas próprias lembranças. Vamos nos afastar daqui, sugeri, tentando manter a voz firme. Precisamos de um tempo para processar tudo isso. Enquanto nos afastávamos do altar, o ambiente ao nosso redor parecia ter mudado. As sombras que antes pareciam ameaçadoras agora eram apenas sombras, e a floresta, que antes era um labirinto de terror, parecia ter um brilho suave, como se estivesse respirando aliviada após a nossa batalha. Mas eu sabia que a paz era temporária. Assim que deixamos o porão, a jovem olhou para mim, seus olhos cheios de determinação. Ainda há muito a fazer. A mula era apenas uma parte de algo maior, algo que está escondido nas profundezas da floresta. Eu sabia que ela estava certa. Havia uma verdade não revelada, um mistério que ainda pairava sobre nós. O que mais a floresta escondia? As histórias que eu ouvira sobre espíritos e entidades sobrenaturais não se limitavam apenas à mula. Algo mais estava à espreita, e eu não podia ignorar essa sensação inquietante. Precisamos nos preparar, eu disse, a determinação crescendo dentro de mim. Se há mais por vir, precisamos estar prontos para enfrentar isso juntos. Enquanto caminhávamos, a irmã da jovem começou a falar sobre os antigos contos que sua família contava sobre a floresta. Ela mencionou outras entidades que poderiam estar por perto, criaturas que se alimentavam do medo e da dor, assim como a mula. Cada palavra dela era como um chamado para a aventura que ainda estava por vir, e eu sentia minha curiosidade se acender. Você lembra do que aconteceu com a aldeia vizinha? Ela perguntou, e eu assenti, lembrando-me das histórias de desaparecimentos e eventos estranhos. Os moradores falavam sobre uma sombra que os seguia. O que se passava na floresta pode estar ligado a isso. A inquietação dentro de mim se intensificou. O que se passava na floresta era mais do que apenas uma série de eventos isolados. Era um padrão, uma teia de mistérios que se entrelaçava e se expandia. E eu agora estava irremediavelmente ligado a isso. Precisamos descobrir a verdade, eu declarei, a adrenalina pulsando em minhas veias. Se houver algo mais, não podemos nos permitir ser pegos de surpresa novamente. A jovem sorriu, e sua irmã assentiu com a cabeça.
fortalecendo minha decisão. Juntos, éramos mais do que apenas sobreviventes. Éramos caçadores de verdades, dispostos a enfrentar o desconhecido. O que antes era um pesadelo agora se tornara uma missão. No entanto, ao olharmos para a floresta, percebi que ela não era apenas um lugar de terror. Era também um lugar de aprendizado e crescimento. As cicatrizes que carregávamos eram um sinal de nossa luta, mas também de nossa resistência. E aquelas marcas, embora dolorosas, nos tornariam mais fortes. Decidimos que iríamos voltar ao porão, mas agora com um propósito. Iríamos investigar mais a fundo, explorar os segredos que a mula havia deixado para trás. Mas antes de partirmos, uma sensação de preocupação me invadiu. E se a mula não fosse a única entidade à espreita? E se outras forças obscuras estivessem se reunindo, atraídas pela nossa luta? Precisamos ser cautelosos. Eu avisei. O que enfrentamos pode ser apenas a ponta do iceberg. A jovem concordou e podíamos sentir a tensão crescente entre nós. A batalha havia nos unido, mas agora precisávamos navegar no desconhecido, e eu sabia que não seria fácil. As cicatrizes emocionais e físicas que carregávamos eram um lembrete constante de que nem tudo era simples. Assim que nos aproximamos novamente do porão, a atmosfera parecia diferente. Havia um ar de expectativa, como se a floresta estivesse esperando por nós. O que mais ela tinha a revelar? Estava claro que a nossa jornada estava apenas começando. Com um último olhar entre nós, entramos novamente na escuridão, prontos para enfrentar o que quer que estivesse à nossa espera. As sombras dançavam ao nosso redor, e eu sabia que a batalha contra nossos próprios medos e os mistérios da floresta estava longe de terminar. O que mais a floresta esconderia? Que segredos seriam revelados? O que mais precisaríamos enfrentar para finalmente encontrar a paz? Aquelas perguntas ecoavam em minha mente enquanto avançávamos, e a certeza de que a aventura apenas começava me impulsionava adiante. Juntos poderíamos desvendar os mistérios que nos cercavam, e mesmo que as cicatrizes fossem profundas, nossa união era a luz que nos guiava através da escuridão. Enquanto adentrávamos novamente o porão, pude sentir a tensão pulsando em cada um de nós. A escuridão parecia engolir nossos medos, mas também despertava uma curiosidade insaciável. O que mais a floresta tinha a nos mostrar? O que mais poderíamos descobrir? A atmosfera estava carregada de expectativa, e o eco de nossos passos parecia ressoar com os sussurros da floresta, como se ela estivesse viva, observando. As paredes úmidas e frias do porão pareciam se fechar ao nosso redor, e a luz fraca que trazíamos mal iluminava os rostos determinados das garotas. O peso da responsabilidade começou a se instalar em meu peito. Não estávamos apenas aqui para resolver mistérios. Estávamos aqui para enfrentar o que havia de mais obscuro dentro de nós e ao nosso redor. Fiquem atentas, eu murmurei, lembrando-me das palavras de advertência que ouvira antes. Não sabemos o que mais pode estar escondido aqui. Exploramos cada canto, cada sombra, cada vestígio deixado pela mula. As cicatrizes que carregávamos eram um fardo, mas também um símbolo de nossa luta e resiliência. O que mais a vida, ou a morte, nos reservaria? As perguntas se multiplicavam em minha mente, mas não havia respostas fáceis. Enquanto examinávamos o altar, uma sensação de inquietação tomou conta de mim. Algo estava diferente. A energia no ar parecia vibrar, e um frio inexplicável percorreu minha espinha. O que havíamos libertado? A sensação de que estávamos apenas começando a arranhar a superfície do que realmente existia ali era palpável. Então, ouvi um sussurro, um chamado vago, como se algo estivesse nos atraindo mais para dentro da escuridão. Olhei para as garotas, suas expressões refletiam a mesma confusão e curiosidade que eu sentia. Vocês ouviram isso? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Elas assentiram, mas antes que pudéssemos reagir, uma sombra se estirou na parede, dançando como se estivesse viva. A tensão no ar se intensificou, e num instante, o que antes era um espaço familiar se tornou um portal para o desconhecido. A floresta, que antes parecia ter se acalmado, agora parecia pulsar com uma energia ansiosa, como se estivesse respirando junto conosco. Temos que ir, sugeri, mas uma parte de mim estava ansiosa para descobrir o que aquela sombra realmente era. O que mais a floresta queria nos mostrar?
A batalha que havíamos vencido poderia ter liberado algo mais, algo que estava esperando por nós nas profundezas da escuridão. Enquanto recuávamos lentamente, uma sensação de inevitabilidade se instalou em mim. A vida que conhecíamos poderia estar mudando para sempre. A floresta não era apenas um lugar de terror. Era um labirinto de mistérios, um palco para o que estava por vir. E eu sabia que não poderíamos simplesmente nos afastar. Algo nos chamava, e eu não poderia ignorar. Assim deixamos o porão, mas a sensação de que a próxima batalha estava prestes a começar nos acompanhou. A floresta nos observava, e a certeza de que estávamos apenas começando a descobrir os segredos que ela guardava nos empurrava para a frente. E como uma sombra que nos seguia, a incerteza nos cercava, prometendo mais desafios e mais revelações. Era o fim de uma batalha, mas o início de uma jornada. O que mais a floresta esconderia? Que verdades e horrores ainda nos aguardavam? As perguntas permaneciam sem resposta, flutuando no ar como a brisa que soprava entre as árvores. E assim, enquanto nos afastávamos, percebi que o eco de nossas vozes se misturava com o murmúrio da floresta, que parecia sussurrar segredos antigos e promessas de aventuras futuras. O que estava por vir era um mistério, e a única certeza era que nossa história estava longe de terminar. Se você se divertiu com esta história, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais narrativas como esta. Compartilhe com seus amigos, para que também possam embarcar nesta aventura repleta de mistérios. E deixe um comentário abaixo contando qual foi a sua parte favorita ou que tipo de final você gostaria de ver em uma história futura.